falar de transformação, de autoconhecimento. Todos se conhecem aqui? Não. Que bom, que nem todos se conhecem, né? Porque se conhecer é a parte mais difícil da nossa existência nesse plano. É a parte mais complicada. Porque por mais que a gente tenha o sentimento de aventureiro, que está mais dentro da realidade da nossa jovialidade, né? Quando a gente é jovem, que a gente se atira às vezes de cabeça, se machuca, né? Enfrenta aquela adrenalina gostosa, a gente não se conhece. Mas a gente vai experimentando coisas. E a partir das experimentações a gente começa a perceber o que é possível, o que não é possível, o que é viável, né? O que não é. Se eu vou, se eu não vou. E essa transformação, ela está dentro de uma realidade que todos nós vivemos. E qual é essa realidade? A contrariedade. E ouvir o que não quer. Porque quando nós somos contrariados, ou quando nós ouvimos o que nós não queremos ouvir, a gente se transforma. A gente se modifica. E a gente deixa de ser bom e passa a ser uma pessoa ruim. Olha que coisa triste. Aí se você me perguntar, mas isso não acontece com todo mundo, Delmar? Eu falei, acontece com todos nós, sem exceção. Com cada um de vocês. Porque cada pessoa que se sente contrariada, ela gera uma revolta e ela muda toda a sua vibração no sentido de promover uma agressão. Eu vi uma palestra muito bem feita, onde o palestrante dava um exemplo muito bacana da Branca de Neve. Não sei se vocês viram. Ninguém viu? O filme ia fazer todo mundo Da viu, Branca né? de Neve. Na Né? época, Quem era a mãe da Branca de Neve? Para muitos, uma bruxa, né? bruxa. Mas ela não era bruxa. Porque enquanto ela perguntava ao espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho dizia para ela, não. Ela era maravilhosa, ela ajudava o próximo, o povo não tinha nada contra ela, ninguém tinha nada contra ela. E ela ia lá de novo, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Ela, não, você é mais bela e tal. Bom, o que acontecia? Ela ficava feliz, nada acontecia. Até que um belo dia ela chegou pro espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho disse, sim. Ela quebrou o espelho, bateu na parede, jogou pedra pro alto, fez um montão de negócio, né? E se transformou numa bruxa. Desejou mal a morte da Branca de Neve e assim foi. Não é verdade? Então, a gente precisa policiar. E policiar é difícil se você não se conhece. Quando a gente fala em se conhece, quantos de nós já passamos pelo problema ou por vários deles e depois falou assim, cara, não foi eu não sou assim, eu nunca faria isso, mas você fez, né? As pessoas que dizem na sua insanidade, eu matei por amor, né? Eu agredi por amor, eu feri por amor. Isso está dentro do processo da contrariedade, de não querer ouvir o que tem que ser dito. Isso acontece com muita gente, com quase todos nós, porque nós não gostamos de ser contrariados. E quando somos contrariados, viramos o quê? Um monstro. Né? Não é assim que é? Então, o que a gente precisa fazer para que a gente não vire esse monstro? É silenciar. É buscar o entendimento do outro. Eu digo para vocês que não é fácil.
Não é fácil. Mas a gente precisa olhar para dentro da gente, estando certo ou estando errado. Se a gente puder orar, que a gente ora. Porque é a única ferramenta que a gente vai encontrar para combater isso. Por quê? Porque a gente não se conhece. A gente não sabe das nossas limitações. A gente não está disponível para isso. Uma coisa bacana que eu aprendi, que eu já falei algumas vezes aqui, é você travar você de algumas possibilidades. E como é que você faz isso? Juntando as duas mãos e colocando na frente da boca. Eu, de vez em quando, explodo, e ao explodir, quando eu chego no limite, eu boto aqui assim e coloco na frente da minha boca. Porque quando eu elevo ao céu, quando eu elevo a Deus, eu não tenho tempo para desejar o mal, pensar o mal ou coisa ruim de alguém. Quando vocês estiverem num conforto da casa de vocês ou num qualquer outro ambiente, experimente fazer isso aqui, botar na frente da boca de vocês e fala assim, palavrão. Tentem falar um palavrão. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. É muito difícil você falar o palavrão. É como se Deus estivesse diante de você, como se você tivesse se fechado para o espaço. E essa mão aqui na tua frente, ela tolhe, ela impede você de cometer esses equívocos. Mas isso não é autoconhecimento. O autoconhecimento é você aproveitar cada momento que você viveu, porque cada um de nós vivemos, né? Olha a idade que a gente chegou. Olha a idade que a gente chegou. E a gente não percebeu nada relacionado a nós. Muitos vivem com medo de morrer, com a preocupação da morte, e esquece que a preocupação maior é a vida. É como você vai fazer ela acontecer, qual vai ser o seu olhar para o próximo, né? Como é que vai ser desenhado isso em tudo aquilo que você faz. Uma grande percepção. Todos nós falamos muito das mães, né? Que as mães são excelência, as mães são maravilhosas. Mas esquecemos do sacrifício que muitos pais fazem quando saem de casa para buscar o pão de cada dia, as humilhações que por vezes passam para conseguir o pão de cada dia para levar para essa família. E por vezes não são valorizados. Perceba que se a gente ampliar o nosso campo de visão, de entendimento e percepção da vida, a gente vai ver que a gente está sendo muito rude com um lado, muito benevolente com o outro. Ambos têm a sua textura, têm a sua realidade, têm o seu sabor. E devem ser respeitados igualmente. Essa é uma percepção que a gente tem que ter. Não é? Então, que Deus, hoje, nos dê essa possibilidade da gente criar dentro de nós esse campo, esse espaço, né, de memória reflexiva, para que a gente possa encontrar o melhor de nós, de tudo isso, e começar a fazer essa salada, né, da nossa vida. Por quantas coisas vocês já passaram? Quantas dificuldades vocês já passaram? E quantas ainda irão passar? E de todas que passaram, o que aprenderam? E se aprenderam, por que não desistiram? Mas se não desistiram, por que não buscaram o entendimento desse eu dentro dessa realidade? Um exemplo, às vezes eu me pergunto, por que eu sou eu? E por que eu estou eu? É diferente, né? Ser e estar são coisas diferentes. Estágios diferentes. Né? Hoje vocês, todos nós estamos Roberto, Shirley, Joaquim, Vitória, Mário, Deli, Andréia, e a Fernanda, e assim vai. Hoje todos nós estamos. Mas quem somos? Essa é a grande verdade que precisa ser, né, trabalhada. Essa essência, quem sou eu realmente? E a gente não faz isso. Então a gente tem que começar a trabalhar isso em nós, para começar a mudar esse princípio da
contrariedade, esse princípio da rejeição ao que o outro fala, porque é uma rejeição, né? Quando alguém fala para mim assim, uma coisa bem simples, poxa, você tem um restaurante, aí fala assim, bota comida lá, fala, não quero botar comida no restaurante, né? Você não quer, é uma rejeição à sua possibilidade. Ah, mas eu não, para, a vida não se resume a isso, a gente precisa buscar essas mudanças. Eu sei que vocês, muitos não estão entendendo o que eu estou falando, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que tudo está dentro de um processo de rejeição. Eu vou dar só um exemplo bem claro para vocês. Eu jamais esperei ter aqui do lado uma faculdade. Aprovada já pelo MEC, nesse endereço, funcionando, né, no meu nome. Eu jamais esperei isso. E essa semana, dentro da UERJ, eu discutindo com as pessoas, falando da inatividade daquele povo que está lá, já me convidaram para assumir a coordenação de eventos da UERJ. Ah, que legal. Aí eu falei assim, caramba, como assim? Explica isso. Se você não catuca, se você não mexe, se você não provoca, se você não se atira, se você não bota para fora o que você tem de conhecimento, você não abre essas possibilidades. Então, capacidade todos nós temos. O problema todo é que a gente se tranca dentro desse quarto azul, né? E a vida vai passando. Quando a pessoa pergunta se você tem capacidade, você faz uma autoanálise e você diz assim, eu tenho capacidade ou eu não tenho capacidade. Vou precisar de mais estudos para fazer isso. Né? Mas nem todo mundo faz isso. Exatamente. Então, gente, vamos procurar se concentrar em receber de bom grado aquilo que não nos agrada, aquilo que nos contraria. Eu falo isso porque se vocês pegarem a passagem de Jesus, você vai ver isso com muita realidade, né? Quantas e quantas vezes Jesus foi contrariado e ele sequer mudou a sua vibração, continuou, né? Tá, mas ele é Jesus, né? É, isso aí, já está olhando o pensamento. Então, mas ele se conhecia e a gente precisa se conhecer, não é? Agora observe, quanto tempo Jesus demorou para se conhecer? 30 anos? 23 anos. 20 anos? Né? Não sei, só para vocês entenderem. E quanto tempo vocês estão demorando para se conhecer? 63 anos. Então, gente, a mensagem de hoje é essa. Respirem fundo quando forem contrariados, quando falarem o que vocês não querem ouvir. Mas façam uma reflexão disso, no intuito de melhorar vocês. Mesmo que porventura isso não seja verdade, essa não verdade também serve para a gente melhorar. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma gira maravilhosa, de muito amor e de muito amor. Eu só queria